Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, com a parte final do capítulo que fala aí sobre a Roma antiga, a civilização romana. Então, na última aula que nós tivemos, nós falamos lá sobre a origem de Roma, falamos um pouco sobre o período da monarquia, um período da república. Nós vamos ver nesse vídeo basicamente a última parte do Império, ou a última parte da história de Roma, que é o Império. Então é o seguinte, nós estudamos um pouco da monarquia e república. Na parte da república, a gente tem um período de maior expansão territorial, aonde a cidade de Roma vai expandir seus domínios para outras regiões em busca de terras. A questão da escravidão, que eles sempre buscavam os escravos, a partir dessas guerras, mas principalmente em busca de terras e comércio. E aí, nessa fase de república e de expansão territorial, quem vai cada vez se destacar mais são os militares. Os militares que comandavam essas conquistas dessas guerras, eles vão cada vez mais ganhando prestígio até chegar ao final da fase de república e começar o império onde eles realmente vão comandar. Então, na fase final de república, a gente tem alguns fatos aqui que chamam um pouco de atenção. Por exemplo, Roma, ela era uma sociedade escravista, onde uma grande parcela da população da cidade, ou da população de todos os domínios que a cidade exercia, ela era de escravos. Lembrando que os escravos em Roma, de início, eram pessoas que não pagavam suas dívidas e também prisioneiros de guerra. Depois teve uma reforma onde os endividados não puderam mais ser escravizados e aí ficou sendo apenas os prisioneiros de guerra. Então Roma tinha muitos escravos. E aí chegou vários momentos terem revoltas desses escravos e algumas que aconteceram, sendo a que mais se destacou foi uma que foi liderada por um escravo chamado Espartacus. Ele liderou cerca de 80 mil escravos na luta contra Roma, só que posteriormente o exército conseguiu derrotá-los e como punição foram crucificados cerca de 6 mil escravos pelas estradas romanas para mostrar que não poderia acontecer mais isso, era uma forma de botar medo. Outra situação são as revoltas populares. A população, os plebeus, em vez ou outras, buscavam melhores condições para melhorar suas condições de vida. Então, assim, as crises existentes no final da República e que levam ao início do Império são as mesmas que provocaram a decadência do Império Romano. Ou seja, o Império surge como uma forma para solucionar essas crises. Houve uma solução aparente, mas essas crises retornam mais tarde e acabam com o Império. A questão do escravismo, das lutas, das invasões bárbaras começam a acontecer, então vai gerar essas guerras. Tudo isso está associado. Então, a questão da população mais pobre. Eu falei durante a última aula que a população mais pobre, vamos dizer assim, grande massa da população eram os plebeus. Com o passar do tempo, eles foram conseguindo direitos. No início, só quem poderia participar da política em Roma eram os ricos, chamados de patrícios. Só que os plebeus, lutando pelos seus direitos, eles foram conseguindo, e uma das coisas que eles conseguiram foi o direito de eleger o que era chamado de tribuno da plebe. Era como se fosse um deputado que iria defender a classe mais pobre. E aí, dois desses tribunos da plebe, que eram chamados de irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, eles vão se destacar porque eles vão defender uma ideia de reforma agrária. A limitação de terras, do tamanho das terras. Então, a limitação do tamanho de terra que a pessoa poderia ter. E a distribuição de parte dessas terras para a população mais pobre. Então, no início, o projeto era basicamente redistribuir a terra pública, que era fazer uma reforma agrária, e limitar parte desse território. Então, seria o que ele chama de 300 quiras. O Tibério Graco, ele acabou sendo assassinado. Pegaram ele foi o primeiro dos irmãos, ele foi assassinado. E aí, tempos depois, o irmão dele, Caio Graco, é eleito tribuno da plebe. Quando ele chega ao poder,
ele tenta refazer novamente a reforma que o irmão tinha proposto. Só que mais uma vez começa uma conspiração entre os mais ricos para matá-lo. E aí, sabendo que ele de certa forma estaria sendo ameaçado de morte, o Caio Graco teria chamado um escravo de confiança dele e ele teria pedido para esse irmão matar ele, para esse escravo, melhor dizendo, matar ele. Então ele pediu para o próprio escravo dele matá-lo. Os dois acabaram sendo mortos, as reformas não foram para frente. E aí, com o passar do tempo, como eu falei, os militares cada vez mais vão ganhando força, principalmente nas lutas contra os povos invasores, eles vão se destacar até que eles vão começar a assumir o poder. Então, esse processo de assumir o poder, a gente tem aqui o que ficou conhecido como primeiro triunvirato. Triunvirato é o governo de 3 pessoas. Quem iria comandar 3 generais do exército que estavam se destacando. Júlio César, Pompeu e Crasso foram os primeiros. Aqui a gente tem o Júlio César, ele conseguiu derrotar os outros dois, por ser o mais popular, e ele começou a governar. Ele impôs uma espécie de ditadura, já que ele não tinha o apoio dos senadores, e aí ele começou a mandar. Durante o governo de César, a gente tem, por exemplo, na tentativa de agradar a população mais pobre, já que ele não tinha tanto apoio do Senado, ele propôs algumas reformas, como por exemplo a chamada política do pão e circo. Essa política ela era muito importante porque ela tentava acalmar a classe mais pobre. Como é que funcionava? Tem até falando aqui um pouco mais à frente, mas era basicamente ele fazer distribuição de trigo, que é a base do pão, e o circo é a realização de espetáculos públicos para agradar o povo. Hoje em dia tem muito político que faz festa, faz um evento para agradar o povo. Na época, agradar o povo era basicamente as lutas no Coliseu, as pessoas se divertiam vendo os outros morrer, ou então o circo ele era realizado a partir de corridas de cavalo, corrida de bigas chamada, que era uma espécie de carroça puxada por cavalo, para agradar a população mais pobre. Então era essa política do pão e circo. Júlio César acabou se tornando imperador, com o título do exército, então ele foi, vamos dizer que referendado pelo poder do exército como imperador. Só que o Senado, que era quem estava acostumado a mandar, principalmente durante a monarquia, a república, principalmente na fase de república, conspirou pela morte do Júlio César. Então eles tramaram, e segundo o que se fala, o Júlio César teria sido morto com uma facada pelas costas pelo próprio filho dele. Ficou famosa a frase lá que o Júlio César teria falado: até tu, Brutus, meu filho. E aí Brutus, que é o filho de Júlio César, teria matado o pai dele com uma facada pelas costas, um ato de traição. Então quando a pessoa fala lá, até tu, Brutus, é falando a questão de uma surpresa, de uma espécie de traição. Então aqui a gente tem a imagem dele. Política do pão e circo, como eu falei, basicamente era a realização dos espetáculos públicos para agradar o povo e a distribuição do trigo. Os espetáculos públicos eles eram muito comuns no Coliseu, que era esse estádio aqui gigantesco que eles fizeram. Cabia cerca de 50 mil pessoas. Aqui ele tinha a parte subterrânea, onde os escravos ficavam presos. Quem lutava eram os escravos. E aí eles davam as armas. Aqui tem uns exemplos aqui das armas. Geralmente a luta poderia acontecer de pessoa contra pessoa, com armas, e aí a luta era até a morte. Geralmente, quando um perdia, o próprio povo escolhia se a pessoa ia morrer ou não, levantando o dedo ou baixando o dedo. Levantando poderia viver, baixando ele ia morrer. E o espetáculo poderia acontecer também com luta contra animais. Então lutava-se contra leões, urso, jacaré, tigre. E aí eles realizavam esses espetáculos nesse coliseu. Segundo triunvirato foi de Otávio, Marco Antônio e Lepito. Marco Antônio e Otávio ficaram famosos porque eles disputaram o amor da Cleópatra. Desse processo, vamos dizer assim, quem saiu-se vencedor pelo poder foi o Otávio. Ele vai se tornar o primeiro, ele fundou o Estado Teocrático, melhor dizendo, do Império, onde ele recebeu o título de Augusto, então ele ficou recebendo o título de Otávio Augusto. Augusto significava divino, então a maior parte dos imperadores colocava esse nome como uma espécie de sobrenome. Então Otávio Augusto, Marcos Augusto, seria uma espécie de
sobrenome para mostrar a importância que ele tinha. Que a gente tem a relação dos principais imperadores, principais não, mas alguns que se destacaram: Augusto, Tibério, Calígula. Calígula era tido como um cara bem doido, doido realmente, fazia muitas festas. E o Nero, esse que era doido mesmo, ficou conhecido por ter colocado fogo em Roma. Marco Aurélio, Cômodos, foram alguns deles aí. O Alto Império. Durante o Alto Império, a gente tem o que ficou conhecido como o apogeu da civilização, período mais importante. Nesse período, teve um período que ficou conhecido como Pax Romana, que é a paz romana. Seria um período de aproximadamente 2 séculos, 200 anos, em que Roma viveu um período de relativa estabilidade política e estabilidade militar. Então não teve tantas confusões nem na política e foi um período que não teve guerras. Então teve a redução de conquistas para a consolidação de fronteiras, não teve tantas guerras. É o período marcado pelo nascimento do cristianismo, Jesus nasceu nessa época. Valorização da cultura, então a cultura romana vai se destacar, o esplendor cultural. Urbanização, mais a população vai crescer. Só que esse período de Pax Romana teve uma consequência muito grande, que é a diminuição da quantidade de escravos. A sociedade romana ela era escravista, então a base do trabalho era o escravo. Se não tinha guerras, não tinha escravos, então teve que mudar um pouco o modo de viver de Roma. Então o império foi, enfim, um meio encontrado para solucionar o descontrole político republicano. Ao imperador competia exercer o total controle político, sobressaindo sobre o Senado. Então ele vai se tornar o mais importante e o Senado perde importância. O imperador tinha funções de nomear magistrados, controlar o exército e até interferir em questões religiosas. A questão do poder religioso também estava centrada em suas mãos. O sucessor de Otávio Augusto desestruturaram o governo, minando o modo de produção escravista, que era a base da economia romana, favorecendo o descontrole político. Então, a base, como eu falei, era a escravidão. Se não tinha escravos, começou a ter um problema. Com isso, a fragilidade romana não mais podia reverter a sua decadência. Já iniciava um processo de invasão dos povos bárbaros, iniciando o Baixo Império. Então, uma das formas encontradas por eles para tentar solucionar a questão da falta do escravismo vai ser o sistema de colonato, de parceria, onde as pessoas iam para as terras dos senhores para trabalhar. Essa fase aí que ele foi falado no finalzinho aqui do slide, levando ao início do processo de invasão, o Império Romano ele foi destruído pelas invasões bárbaras, invasões de povos estrangeiros. Para eles era todo o povo que não falava a língua deles. Então isso leva à decadência do Império. O Baixo Império foi marcado pela decadência, crise e anarquia, devido principalmente à interrupção das conquistas e à falta de controle político e social, que arruinou o modo de produção escravista, base da economia imperialista. Então, repetindo aquele que ele já tinha falado. Com o processo de decadência e do enfraquecimento, vários imperadores tentaram fazer alguma coisa para evitar que o Império Romano chegasse a seu fim. Então, alguns deles vão fazer algumas atitudes que vão tentar, pelo menos, retardar. Então, aqui o imperador Diocleciano, como imperador do Império Romano, marcou o fim da fase desastrosa da história de Roma, conhecido como crise imperial. Seu governo de 21 anos caracterizou-se pela capacidade administrativa, sustentado no caráter e numa personalidade carismática. Foi responsável por estabelecer as bases para a segunda fase do Império Romano, que é conhecido como a Tetrarquia, que ele fez uma espécie de divisão do Império em 4 partes, onde ele ainda era o imperador, mas cada parte tinha seu governante. O Império Bizantino tardio ou o Império Bizantino que posteriormente vai surgir. As suas reformas permitiram a sobrevivência do Império Romano do Oriente por quase 1000 anos, que é uma divisão que a gente vai ver um pouco mais à frente. Surgiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Um deles durou mais tempo do que o outro. O Imperador Constantino. Esse ficou marcado por ter concedido liberdade de culto para os cristãos. Os seguidores de Jesus eles eram extremamente perseguidos durante o Império Romano. Muitos eram colocados no Coliseu para serem mortos. E aí o Constantino vai ser o primeiro a permitir a liberdade, escolher seguir qual religião. Com a lei do colonato, ele busca estabilizar a produção rural frente à escassez de mão de obra. Então, ele faz o processo de colonato, de parceria, como eu já tinha falado antes. Ele faz a fundação da segunda capital do Império, que era a cidade de Constantinopla, hoje é chamada de Istambul. Seria a capital do Império Romano do Oriente, que é o outro império que vai surgir. Próximo imperador é o imperador Teodócio.
Esse imperador, ele foi responsável por oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. O Constantino permitiu a crença em Jesus. O Teodósio tornou ela oficial no império. Ela se tornou a religião oficial. Ele dividiu o Império Romano em duas partes, uma chamada de Oriente, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o outro Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Em 476, aconteceu o que ficou conhecido como a queda do Império Romano do Oriente, do Ocidente, melhor dizendo. Essa queda ela é causada principalmente pelas invasões bárbaras, as invasões dos povos estrangeiros. Com o passar do tempo, Roma ela aceitou muitos estrangeiros no seu exército. Isso foi enfraquecendo na hora da luta. E aí, muito, como eles já estavam acostumados meio com a paz, o exército cada vez foi ficando mais fraco. E aí vários povos aproveitavam, muitas vezes, com a permissão do próprio imperador, entravam em Roma para fugir de outros povos, só que quando eles estavam dentro, eles começavam a atacar. E aí essas invasões é o fato principal da queda do Império Romano. A crise do Império. Crise do Império, tem aqui os fatores que aceleraram esse processo de caracterização, que foi basicamente o que a gente já falou nessa última parte. Então, o Império Romano chega ao fim em 476. O Império Romano do Oriente ainda vai perdurar por quase 1000 anos, que a gente vai estudar mais um pouquinho aí na frente. Então, nosso capítulo, resumidamente, bem resumido na verdade, basicamente era esse. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato, perguntar. Estou à disposição de vocês. Então, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais.